Bom dia, turma. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Zé. Bom Tudo dia, bem? Bia. Bom dia. Que vontade Bom de dia, comer Zé. uma Tudo bem? macarronada, Bia. Não vai ter macarronada hoje, Bia? Será? Não sei, hein? Macarrão com frango. O que você acha, hein, Bia? Macarrão com frango? Você tá parecendo o Davi que gosta de macarrão com frango, né, Davi? Qual vai ser o cardápio, dona Érica? Hoje o cardápio vai ser arroz, feijão, bife e salada. Bem Gostoso, básico. muito bem. Já tá bom já, gostoso isso. Eu não posso engordar nessa pandemia. Eu já engordei Você já 50 tá meio gramas. gordinho, né, Eu já Zé? engordei 50 gramas. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe cada um de vocês que já está aí conectado. Deus abençoe. Manda um bom dia aqui pra gente saber que você está aí. É bom ver a irmã Andréia e as crianças, né? Lá já não são tão crianças assim, né, Andréia? Lá de Garapava. É bom ver o Davi, a Esther. Bom dia, Julinha. Deus abençoe vocês. Irmã Catarina. Irmã Maria José, Deus abençoe. Bom ver vocês todos aí já. Então vão mandando um bom dia. Cadê o pessoal da segunda igreja? Um beijo, né, Bia? Manda um beijo aí, a Estela lá de Franca. Um abraço para você, viu, Estela? E toda a sua família, seus pais. Muita saudade de vocês. Mas tem internet em Franca? Claro que tem internet em Nossa, Franca, Zé. Não me envolvido lá já. Claro que tem, né? Zé, não me faz passar vergonha. já. Franca tá grande. Bom, lembrando então. Francamente. Zé, faz a propaganda aí, em vez de você ficar falando mal das outras cidades, faz a propaganda da nossa live de hoje à tarde ou à noite. Hoje à tarde vamos ter uma transmissão aqui muito bonita de uma história contada pela dona Érica. Que horas é? 18 horas da tarde. Quem tá convidado, É Bia? 18 horas da tarde? Todo mundo, Tchê, Tem. tá convidado. Então tá bom. 18 horas já Nós sabe vamos que é da esperar todos, 18 horas, a gente já sabe que é à tarde. Ah lá, a Esther tá falando que o Davi ama frango. Bom dia, Esther Mourão, Deus te abençoe. Finalmente a Esther Mourão apareceu. Tava com saudade da Esther Mourão. Tem uma Gabi, Beth, César, bom dia, Deus abençoe você também. Bom dia. Bom dia, Pedro! Kenji, que saudade de Finalmente o você! Pedro apareceu também. Nossa, tava Heitor, sumido. Quanto tempo? Heitor Machado, Deus abençoe. É verdade, né, André? Seus filhos já estão mocinhos, ó, 15, 12 anos. Nossa, como passa rápido o tempo, né? Bom dia, Heloísa, lá de Sertãozinho, a Lara, a Esther, né, Paulino. Um abraço para todos vocês. Tia Fernanda, manda um beijo pra tia Fernanda, Zé. Um Você é beijo pra amiga? tia Fernanda. Um beijo E pra os tia dois que ela Fernanda. faz pra nós. Manda aí uma Ela comida. faz um merengue gostoso, Bia. Tia Fernanda faz um merengue Gente, morango. o Zé Nossa! só pensa em comer. O Zé só Nossa! pensa em comer. A vovó Carminha fez uma roupa, vou contar. A vovó Carminha fez uma roupa pra ele e nem serviu, de tanto que ele engordou nessa quarentena. É verdade, é verdade. eu Nossa, vou Zé. concordar mesmo. Bom, vamos orar então? Vamos orar? Um beijo, Esther Dara. Deus abençoe vocês. Vamos orar então e vamos começar a nossa aula. Bom dia, Laísa. Dá um bom dia pra Laísa, Zé. Onde é que é a Laísa. Laísa? Eu não conheço a A Laísa. Laísa é sua fã, Zé. Laísa? Ela Laísa sempre é fala de que Ribeirão você é Preto. lindo. É de Ô, Zé. Ribeirão Preto. Zé, não dá fora não, Zé. Ela lá. Ela lá do sim, colégio. sim. Sim. Agora O sim. Zé sofre de amnésia, viu, gente? Beijo Ele para. esquece às vezes. Beijo para Lalá. Mais uma do meu fã-clube. É verdade, ela é do seu fã-clube. Um beijo pra vovó Dalva, meu pai, Sr. Vamos João. fazer uma live só comigo, Bia. O que você acha? Nossa, Zé. Gente, como vamos assim? orar, senão os dois não param de falar. Meus pezinhos juntinhos estão. Cruza os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Fecha os olhinhos para a oração. Obrigada, nosso Deus, por mais esse dia. Obrigada que hoje é o dia do Senhor e podemos então abrir a sua palavra, podemos aprender da sua palavra, podemos também louvar o seu santo nome, cantar louvores a ti, ó Deus, te adorar. E somos agradecidos ao Senhor, então, pelo privilégio de poder te servir e pelo privilégio de poder ter comunhão com o Senhor. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, cuide de cada criança, cada adulto, cada jovem, cada pessoa, Deus, que está assistindo essa aula e que vai assistir depois. Que se alguém não tem Cristo como seu Salvador, hoje possa ser o dia da sua salvação. Agradecidos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, poderoso, maravilhoso. Bem animado, canta aí com a gente. Poderoso, maravilhoso.
poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor, amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. Enquanto eu louvo ao Senhor, meu coração se alegra. Enquanto mais eu louvo a Deus, aumenta o meu amor. Poderoso, maravilhoso é Deus, o Senhor digno é de louvor. Amoroso e lindo é o meu Deus, o Senhor digno é de amor. O Senhor digno é de amor. O Senhor digno é de amor. De amor, Zé. Amor. A Lala falou que ela é a sua fã número 1. Um beijo pra Duda, um beijo pra tia Regina também. Um beijo pra Denise. Que a Regina podia fazer uns bolinhos de chuva pra nós, né, Bia? A Fernanda falou que vai fazer um merengue pra Oba, você. oba! Tia Fernanda é gente boa. Gente. Ô, Bia, Vamos lá. eu vou ser partir com você. Um beijo, Regina. Vamos lá. Não, 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 não. Pro pecado eu sempre digo não. Não, 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 não. Pro pecado eu sempre digo não. O pecado estraga tudo, traz tristeza ao coração. Não, 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 não. Pro pecado eu sempre digo não. Sim, 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 sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Sim, 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 sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Perdoou os meus pecados, morreu numa cruz por mim. Sim, 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 sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Ficou muito bom. Nossa, Zé, você tá bilíngue mesmo? Gente, Nossa. se não é a Bia me ajudar aqui cantando, viu? Eu tô Eu acho que perdida. A Dona Érica tá aprendendo inglês O também, Zé Bia. tenta me levar pra fazer Eu tô coisa aí, aprendendo mas eu tudo não com vou a não. professora Sharon Stories. A versão em inglês do Zé. Ei, Zé, Tá só ficando você muito mesmo. bom. Um beijo pra Madalena. Madalena. Tudo bem, Madalena? Deus te abençoe. A Vamos ver gente você tem que aqui. pensar que nós tá chegando nos Estados Unidos, Bia. Tamo? Tem Gente. gente lá nos Estados Unidos. O vendo a Zé, gente. ele quer É aprender verdade. inglês. Então, alguém, por favor, ajude o Zé, tá bom? Por Mas eu favor, já sei. ajude. Você já sabe. Ajudem o Zé, por favor. Pra ele cantar direito em inglês. Um dia eu vou deixar você cantar sozinho, tá? Igual, essa inveja é muito feia, viu? Ô Zé, você faz um especial então sozinho? Eu? É. Não, eu não. Por que não? Não, eu não tenho esse dom, não. Ah, Zé, Eu você só canta acompanho bonitinho. vocês. Eu acompanho vocês, fica mais bonito fazendo trieto. Trieto, não existe trieto. É um trio, Zé. Não. Dueto, trieto. É Oi, tia dueto, Mariusa, Deus trio, abençoe. quarteto. Bom, Ai, que pessoal, conforme eu tinha avisado, né, ontem na nossa live lá das crianças também, lembrando que a gente tem lives todas as terças, para quem não sabe, então todas as terças e sábados nós fazemos a live pelo Colégio Batista, estamos aprendendo sobre a vida do missionário John Peyton, história emocionante, missionário escocês que foi trabalhar, foi evangelizar as pessoas que infelizmente eram canibais ali nas Novas Hébridas, né? As ilhas Novas Hébridas, que hoje chama Vanuatu, lá no leste da Austrália. E aos domingos de manhã, às 10h30, e à tardezinha, né? Quase noite, então, às 6 horas, nós temos as lives de aulas bíblicas, né? Para as crianças, e nós estamos aprendendo sobre mensageiros de Deus. Vamos ver quem acerta mais aí, se é a Bia ou se é o Zé. Fala, começa com o Zé. Fala um mensageiro que a gente já estudou. Samuel. Isso. Samuel. A Bia, fala outro, Bia. Ai, 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 ai.
Eu esqueci, Tcheca. Jonas, verdade. Jonas, fala. Aí, mas o Zé te ajudou. O Zé soprou. Fala outra aí, vamos ver. Eliseu. Eliseu a gente não fez ainda. Elias. E aí nós estamos agora estudando sobre mensageiros de Deus no livro de Daniel. Vimos aí que Deus usou Daniel, Ananias, Misael e Azarias, né, os conhecidos Sadraque, Mesaque e Abednego, para fazer o seu poder, o seu nome conhecido ali na Babilônia. Hoje a gente vai continuar, então, uma história, isso mesmo, aí já falaram ali Elias, Jonas, muito bem. Hoje nós vamos continuar vendo, então, como a mensagem de Deus foi levada ao povo ali da Babilônia, do Velho Mundo, né? Como foi importante. Então, convido você a pegar a sua Bíblia, que hoje nós vamos ler alguns versículos em Daniel, no capítulo 4. Daniel, capítulo 4, tá certo? Pega a sua Bíblia aí, nós já oramos e nós vamos começar, então vamos continuar a nossa aula. Eu quero o Zé bem bonito prestando atenção, né, Zé? Vai precisar responder hoje? Não sei, acho que não. Não Tá sei. bom. Tá E a Bia tá ali, ó, com o olho arregalado, prestando atenção. Cadê o meu book? Cadê o meu book? Tá aí do seu lado, Vai, Zé. tá Do seu bom, lado. tá Ô, bom. Zé, enquanto as crianças pegam a Bíblia, faz um convite para elas aí da nossa escola bíblica de férias virtual. Eu tô preocupado com essa IBF aí. Por quê? Precisa passar a lista de material para fazer as coisas, dona Érica. Não precisa. Chapeuzinho, precisa comprar cartolina para Não, fazer vai- chapeuzinho. vai Vai ser fazer tudo- chapeuzinho? Vai ser tudo com o que as crianças têm em casa. Ixi. Tá Vai certo? dar cada um de um jeito. Eles não têm nada em casa. Tem sim. Todo mundo tem uma folha de caderno, tem lápis, Todos estão caneta. convidados para julho de 2023 na nossa IBF. Ô, Zé, convida direito. Não é? 23, Não, Zé. é esse mês de julho agora. A gente vai colocar a data direitinho em breve para Eu não vocês. vou poder vir, não. Eu vou estar de férias. Tô Por muito i- cansado por com isso essa mesmo- pandemia. Vou precisar viajar. Zé, não pode sair de casa, então você vai ter que ficar em casa, você vai ter que assistir. Tá bom. Então eu vou. Vamos lá, então, vamos Meu lembrar. chapéu tá saindo aqui, dona Érica. Não tá pronto, Seu não. chapéu tá saindo? Vamos dar uma arrumadinha. Pronto, tá bonitinho agora. Tá bom. Vamos Tá para lindo. essa aula. Vamos para a aula. Muito bem. Deus deu oportunidade, várias oportunidades. A gente vai lembrar pelo menos duas mais impactantes. Deus deu várias oportunidades para o rei Nabucodonosor. Quem era o rei Nabucodonosor? Era o rei da Babilônia. Era o rei da Babilônia, que nessa época que nós estamos falando aqui, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, tá? Então, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, ele era o rei mais importante do mundo. A Babilônia era a potência mundial, né? O país dominante. O rei Nabucodonosor, ele já tinha conquistado, deixa eu achar a cara do rei Nabucodonosor aqui para você ver. Aqui é a cara dele de bravo. O rei Nabucodonosor, ele já tinha conquistado os países todos ao redor ali da Babilônia, né? E, inclusive, ele tinha invadido, né? É claro que por provisão ou por Deus, por permissão de Deus, ele tinha invadido Jerusalém e levado cativo para a Babilônia várias e várias, centenas e centenas de pessoas, principalmente filhos de nobres, né? E também os nobres, pessoas com a linhagem real. E ele, inclusive, levou lá de Jerusalém não só pessoas, mas o que mais que ele levou? Ele levou as coisas, os objetos que eram usados na adoração de Deus, que ficavam no templo de Deus. Então, a bacia, as taças de ouro, de prata, todos os objetos que os judeus usavam na adoração ou também para pedir perdão do pecado, todos aqueles objetos que eles usavam costumeiramente no templo, né, os sacerdotes usavam para a remissão dos pecados do povo e para adoração a Deus, o rei Nabucodonosor levou para si, levou para a Babilônia. Então, ele era o rei mais importante. Deus deu duas oportunidades. Vamos ver se o Zé e a Bia lembram. Vamos ver quem vai marcar ponto primeiro, se são os meninos ou as meninas. Você também aí pode agora responder. Depois, lembra que na hora da aula não tem mais bate-papo no chat. Mas eu deixo você responder essa daí. Quais foram as duas principais
ocasiões assim que aconteceram que Deus se revelou para o rei Nabucodonosor. Vamos lá, vou dar uma dica, hein, ó. Vou mostrar aqui a figura. Primeiro foi neste... Foi do sonho. Isso, ponto pro Zé. Ponto O pra rei eu. Nabucodonosor, ele sonhou com aquela estátua que tinha a cabeça de ouro, o tronco de prata, os lombos aqui de bronze, então, as pernas de ferro e os pés de barro com ferro. E eu expliquei na aula do domingo passado, se você perdeu e você quer assistir essa aula sobre o capítulo 2 de Daniel, sobre o sonho do rei Nabucodonosor, você assiste lá. Daniel explicando, então, né, não foi achado ninguém que pudesse adivinhar o que o rei sonhou, porque isso é impossível, você adivinhar o que uma pessoa sonhou quando nem ela sabe o que ela sonhou, né? Engraçado, né, Zé? Já pensou você chegar pra mim e falar, tia Érica, sabe o que eu sonhei hoje? Eu falo pra você, não. Aí você fala, também não sei. Nem o rei sabia o que ele tinha sonhado. E ele não sabia o que tinha sonhado e queria que os outros decifrassem o sonho. Ninguém pôde, a não ser... Quem? Daniel. Daniel. Deus de Daniel falou para Daniel. Isso, Deus revelou. Lembra que a gente está falando sobre mensageiros. A Bíblia já estava escrita nessa época? Não. Não, então como que Deus falava com as pessoas? Por sonho. Isso, ou por visões, né? Que é que nem um sonho acordado. Deus dava, literalmente, ele falava com os seus mensageiros e seus mensageiros levavam a mensagem. Então aqui Daniel, ainda um garoto, bem jovem mesmo, recebeu a explicação de Deus para este sonho, que você pode assistir na aula da semana passada, tá? Então você procura lá no YouTube, né, Zé? Qual que é o nome do nosso canal no YouTube? Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, a Sim. igreja mais bonita do mundo. Você curte lá, você segue, né? Não curte, mas você se inscreve, né? Cada rede social é uma fala, né? Você se inscreve no canal da Segunda Igreja Batista Independente. E esse vídeo, então, é o da semana passada. Você procura lá a data, se eu não me engano, 28 de junho, tem essa aula. Bom, vamos lá, resumindo aqui. A cabeça de ouro era a Babilônia. E Daniel, então, explicou que a cabeça, ó, cadê a estátua aqui, ó? O reino seria derrotado e seria, então, já tomado pelos medos e persas. O rei Nabucodonosor, sabendo disso, o que ele poderia ter feito? Ele podia ter pedido a ajuda de Deus. Ele pediu a ajuda de Deus? Não pediu. Não pediu. Ele menciona Deus, ó. Se você abrir aí em Daniel 2, no versículo 47, ele diz assim, palavras do rei Nabucodonosor que Daniel transcreveu, né? Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Ele está falando sobre o Deus de Daniel. Então aqui ele ouviu falar do poder de Deus, ele já sabia do poder de Deus por outras ocasiões, mas aqui, né, ele vê ali que Daniel deixa claro que ele só pôde revelar o sonho por causa de Deus. Ele reconhece que o Deus de Daniel é o maior dos deuses, mas ele ainda não reconhece que o Deus de Daniel, que é o nosso Deus, o nosso Criador, o Deus que fez os céus e a terra, era o único Deus. E aí vem a segunda ocasião. Quem que se lembra qual foi a segunda ocasião? A segunda ocasião. Bia, eu vou deixar você responder essa. Vou dar uma Eu dica. acho que foi lá na festa, não foi? Não, foi aqui, ó, na fornalha. Na Isso. fornalha. Ao invés dele se arrepender e pedir a ajuda de Deus, porque Deus já tinha mostrado que o reino dele cairia e seria tomado pelos medos e persas, que aconteceu mesmo isso, ao invés disso ele foi lá e construiu uma estátua banhada a ouro de 30 metros de altura, para que todas as pessoas ali, então, ao redor da Babilônia pudessem ver sua grandeza. Ele se humilhou aqui? Não, ele se... O que é o contrário de se humilhar? Ele se exaltou. Ele se exaltou, ele se gloriou. Ele queria que todas as pessoas vissem, então, a sua grandeza. Como o rei na barriga. Como Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram perante a estátua, eles foram jogados, então, na fornalha ardente. E quando o rei olhou, eles estavam caminhando lá dentro e ele viu uma quarta pessoa, que ele descreveu como sendo
filho dos deuses, né? A sua aparência. A gente sabe que era o próprio Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor ali, protegendo Sadraque, Mesaque e Abednego e livrando eles da fornalha de fogo. Né? Dessa situação aqui, né? Quando o rei, então, foi lá e vocês estão vivos, saiam da fornalha. Olha a declaração do rei no capítulo 3, no versículo 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar em qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Olha o versículo 29. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, olha, lembra, ele dominava o mundo, todo povo, toda nação, toda língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que era o mesmo de Daniel, seja despedaçados. Então aqui ele até faz um decreto que era proibido falar qualquer coisa ruim contra o Deus poderoso, maravilhoso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ele ainda não reconhece Deus como sendo seu Deus, o seu criador e aquele que colocou ele no reino. Muito pelo contrário, ele ainda se exalta. Então Deus deu várias oportunidades para o rei Nabucodonosor conhecer o seu poder. E olha que interessante aqui. Conhecer de ouvir falar não é a mesma coisa de que conhecer de verdade. Amém? Sim, verdade. Isso mesmo. Você pode ouvir sempre eu falar aqui do meu pai, né? Eu sempre mando um beijo para ele. Oi, vovó Dalva, oi, o vovô João, que é meu pai. Você já ouviu muitas vezes eu falar do meu pai, mas você conhece o meu pai, o senhor João? Muitos de vocês não conhecem, alguns conhecem, porque convivem com ele quando a gente está na igreja. Outras pessoas que estão aí, você nunca nem viu meu pai, você não sabe como que ele é, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta de fazer, como foi a conversão dele, você não conhece, você só ouviu falar. É a mesma coisa, o rei Nabucodonosor, ele ouvia falar de Deus, ele viu o poder de Deus, mas ele ainda não conhecia Deus, ele pessoalmente. Então, saber da Bíblia, acreditar em Deus, não resolve nada. A Bíblia fala que até os demônios acreditam em Deus. Diabo acredita em Deus. Até os demônios acreditam em Deus, até o diabo. E a Bíblia fala que eles acreditam e eles estremecem. Mas acreditar em Deus, ouvir falar de Deus, não é a mesma coisa que conhecer a Deus pessoalmente. Não é a mesma coisa que se converter, que receber a salvação do Senhor. Então preste muita atenção nessa aula, porque muitas pessoas, porque elas nasceram num lar cristão e elas vão na igreja desde pequenininha, elas acham que conhecem o Senhor, mas às vezes só conhece de ouvir falar, mas não conhecem, de ter comunhão, de ter relacionamento, não conhecem ao Senhor como seu Pai, não conhecem ao Senhor como seu Senhor, não se submetem. Era o caso do rei Nabucodonosor. E agora, Deus vai dar mais uma chance para ele. O rei Nabucodonosor estava lá. E é interessante, gente, porque esse capítulo 4, agora deixa sua Bíblia aberta aí no capítulo 4, ele não foi escrito por Daniel. O capítulo 4 é uma carta do testemunho do rei Nabucodonosor. Olha só, Deus deixou que a carta de Nabucodonosor pudesse fazer parte da sua palavra. Olha que interessante, né? Vamos ver o testemunho desse rei, então. Deus dá mais uma oportunidade para ele. Ele estava lá dormindo e ele tem um sonho muito estranho. Ele sonha com uma árvore bem grande, mas enorme. A Bíblia fala que a árvore, né, no sonho dele, ela podia ser vista por todas as nações da terra. Olha que interessante. E debaixo dessa árvore, não sei se você consegue ver aí na imagem, pessoal do Instagram, pessoal do Face aqui, que embaixo dessa árvore muitos animais se protegiam ali, tinham a sua sombra, se alimentavam dela, né? Eram protegidas, na verdade, por aquela árvore e ela era vista. Mas de repente, num sonho, vem um anjo do céu e ele manda que essa árvore seja cortada, que ela seja toda despedaçada ali, os seus galhos, as suas folhas,
que sejam retirados todos os animais ali de debaixo dela e que ficasse apenas o tronco, só o tronco. E que o tronco, Bia, ficasse preso ao chão com uma corrente de cobre e de ferro. Olha só que interessante, né, Zé? Para ninguém Sim, arrancar então. aquele tronco. E o rei, então, quando acordou, ele ficou atordoado. Dessa vez, ele não esqueceu o sonho, tá? Ele sabia o sonho. Tá bem, ficou mais Dessa fácil vez, agora, Bia, viu? ele sabia. E aí, o que ele faz? Isso tudo ele tá contando no capítulo 4. Depois você pode ler inteirinho. O que ele faz? Ele chama novamente os seus sábios. Ali, né, no seu palácio. Eles chegam lá, os sábios, os astrólogos, os magos, os cientistas. Ele só não chamou Daniel, né? Não sei por quê, porque ele já sabia que Daniel tinha o poder, né? Não nele, mas Deus dava o poder para ele saber as interpretações. Deus deu esse poder. Por que que Deus deu esse poder a Daniel? Porque ele se manteve fiel a Deus. Lá no capítulo número 1, quando ele chegou na Babilônia, o que que ele decidiu, Zé? Não. Se contaminar. Isso, ele fez uma decisão que vai mudar a sua história e vai mudar a história da Babilônia, dos próprios babilônicos ali, graças àquela decisão que ele, Sadraque, Mesaque e Abednego tomaram, que não eram esses os nomes, né? Enfim, ele chama os magos, ele conta o sonho e nenhum consegue decifrar o que o rei tinha sonhado. E aí, quem que ele chama então? Daniel de novo. Claro, ele vai Claro, chamar... né? Ele vai chamar Daniel. E quando Daniel entra, então, na sua presença, ele já até fala para Daniel, né? Então, vamos lá no capítulo 4, no versículo 8, e ele diz assim, por fim, é o rei Nabucodonosor contando, por fim, se apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, lembra? Daniel é Deus, é meu juiz, mas Beltesazar é servo de Bel. Olha só, ou o guardador dos tesouros de Bel, que era o deus, um dos deuses, né? A qual o rei Nabucodonosor adorava. E por isso ele colocou o nome de Daniel, então, de Beltesazar. No qual o espírito dos deuses santos. Ele sabia que em Daniel habitava um espírito, ele chama de deuses santos. A gente sabe que era o Espírito Santo que Deus dava para Daniel, então, né? E ele vai contar para Daniel todo aquele sonho da árvore gigante, enorme, que foi cortada, mas que foi mantido o seu tronco e todas essas coisas. Incrível, né? O sonho. Quando Daniel escutou o sonho, a Bíblia fala que Daniel turbou o seu rosto, né? Daniel ficou assustado. E por uma hora, eu imagino, tá? A Bíblia não fala isso, mas eu imagino que Daniel... ele ficou cabisbaixo, andando de um lado para o outro, falando com Deus. Porque a situação não era boa. Era uma outra profecia contra o próprio Nabucodonosor. E aí, então, Daniel não quer contar para ele. Daniel fica com medo, com receio. Porque, no fundo, Daniel orava para que o rei Nabucodonosor conhecesse de verdade, né? De comunhão com Deus, que ele se convertesse. Daniel gostava do rei Nabucodonosor, mas aqui Daniel não consegue falar para ele o que está acontecendo. Aí o próprio rei fala assim para Daniel, pode me falar o que foi? Pode me falar o que o seu Deus te revelou? E aí então Daniel não tem jeito, Daniel revela. Daniel diz assim, rei, eu gostaria muito que essa profecia, lembra, ele está sendo o mensageiro de Deus, ele está levando a mensagem de Deus e nem sempre a mensagem de Deus, ela é agradável, né? Quando, por exemplo, a gente precisa falar que você é pecador, que eu sou pecador. Mas graças a Deus, pela sua misericórdia, a gente também pode levar as boas notícias, não é, Zé? Isso Que mesmo. se chama o Evangelho. A gente pode levar as boas notícias. Mas antes das boas notícias, vem as más notícias. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E as boas notícias, Jesus morreu pelo nosso Pecado. e Amém. quem crer, né, Zé? Isso será salvo. Quem crer e quem pedir com a sua Boca. será. Salvo. O Zé gosta de falar esse versículo, né, Zé? É. Romanos 10, 9.
Exatamente. Então nós temos más notícias, mas nós temos boas notícias. Mas aqui Daniel só tinha, sim, tinha até uma boa notícia no final, mas era bem ruim a notícia. E Daniel então fala para ele: ó rei, como eu gostaria que essas notícias não fossem para o Senhor, que fossem para seus inimigos. Mas Deus revelou para o Senhor o que vai acontecer. Esta grande árvore que o Senhor viu no seu sonho, a qual abrigavam os animais da terra e todas as nações poderiam vê-la, é o Senhor, que cresceu poderosamente e se tornou, né, a maior nação da terra. Esta árvore é o Senhor. Mas assim como o Senhor viu no sonho que um anjo desceu e mandou cortá-la, o Senhor será cortado do seu reino. O Senhor será arrancado do seu reino. Sim, e o Senhor perderá o juízo e ficará como se fosse um animal. O Senhor ficará correndo no campo de 4, crescerá pelos no seu corpo. O orvalho, né, dizia a profecia, vai te molhar. O Senhor vai comer como se fosse um boi e será impedido de governar a Bíblia chamou de 7 tempos, que são 7 anos. Só que no final, o Senhor poderá reconhecer que Deus é Deus e o seu trono será te devolvido. Por isso ali, né, o tronco permaneceria. E aí Daniel termina dizendo assim: ó rei, por favor, quase que ele fala, né, tenha juízo. Ele disse: se arrependa, haja com misericórdia para com o seu povo, pratique a justiça. Eu creio que ele quis dizer, né, para o rei Nabucodonosor: faça o que é certo, e o que é certo, pare de se gloriar, pare de ser orgulhoso, reconheça que foi Deus que te colocou aqui. Então Daniel fala isso, né, como se Deus estivesse dando mais uma chance para ele. Olha, se arrependa, rei, se arrependa, pratique a justiça, haja com misericórdia com o teu povo. Quem sabe assim Deus não dá esse juízo para o Senhor. O rei agradeceu a Daniel, mas continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Passou-se um mês e ele continuava poderoso no seu trono. Passaram-se 2 meses, ele ainda estava lá. Talvez ele pensava: dessa vez Daniel errou. Passaram 3 meses, ele continuava poderoso como nunca, mandando e desmandando e mostrando a sua estátua maravilhosa banhada a ouro para todas as nações. Passaram 4, 5, 6 meses, eu acho que ele nem lembrava mais daquele sonho. Na cabeça dele, Daniel errou dessa vez. Eu vou continuar sendo todo poderoso. Infelizmente, é assim que as pessoas hoje, no ano 2020, estão agindo. Elas conhecem a palavra, muitas pessoas, tá? Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus. Elas já ouviram que um dia Jesus vai voltar. Amém? E vai colocar os seus pés nas nuvens. E que ele vai arrancar para si, levar para si aqueles que já foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Lembra da história da Páscoa? Lembra? A passar por cima, você precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Por quê? Porque nós somos pecadores. Eu vou usar o livro do Zé aqui para não fechar a minha Bíblia. Por quê? Nós somos pecadores. Mas eu e você, ó, a boa notícia, podemos ser lavados pelo sangue do Cordeiro. Não tem outro jeito de ser salvo. O rei Nabucodonosor, ele era tão engrandecido que ele não imagina que ele ia pensar que ele precisava se humilhar, pedir perdão, agir com justiça, tratar com misericórdia o seu povo. Imagina, ele dizia: eu sou o Todo-Poderoso, eu posso todas as coisas, eu tenho uma estátua de 30 metros de ouro, que todo mundo já viu a minha grandeza. O meu país é o país mais forte do mundo, já conquistou todas as nações. Imagina que eu vou agir com justiça e com misericórdia para o povo, eu vou fazer o que eu quero. Igualzinho hoje, as pessoas já ouviram que Jesus veio. Jesus é comprovado pela história do mundo. Não tem o que discutir se Jesus
As pessoas ainda discutem que ele é o Filho de Deus, ele foi o ressurreto, ninguém nunca achou o corpo dele, nunca vai achar. E ainda tem gente que duvida. Você acredita, Zé? É verdade. Tem gente que duvida, não é, Bia? É verdade. E muita gente já ouviu falar, Jesus vai voltar. Mas as pessoas passam dia, passam um mês, passam 2 meses, passam 3 meses. E as pessoas acabam, ó, essa história de que Jesus vai voltar e vai levar os salvos e vai deixar aqui, vai julgar, ou que eu vou morrer e vou pro inferno, isso aí, eu acho que é mentira. Era o que o rei também pensava. Acho que Daniel se enganou dessa vez. Mas lembre-se, ó, Jesus morreu. Se você for lavado pelo sangue do Cordeiro, você será salvo, sim, a Bíblia fala. Salvo da condenação eterna. Obrigado, Zé, pelo teu livro. Tá aí. Dispõe, tá aqui. E o rei, então, vive numa boa. Quando deu 1 ano, 12 meses, certinho, 12 meses, do que o Daniel tinha explicado para ele, ainda tinha falado, rei, por favor, se arrependa. 1 ano certinho. O rei tá lá no seu palácio, provavelmente ele vai numa área bem alta do teu palácio, né, do palácio dele, e ele olha toda a Babilônia, todo o seu reino. E aí, Bia, ele fala assim, olha... Agora que é a festa, Tcheca? Não é a festa não, a festa vai ser de noite. Eu tô com essa festa na cabeça. A Bia tá confundindo a história. Tô, ainda Mas, tem um pouquinho. Que legal, porque à noite você vai ver essa daí da festa, tá bom? Tá bom. Então, à noite você já sabe, eu acabei contando que à noite vai ser o que aconteceu na festa ali do rei, só que também não era o rei Essa história é Nabucodonosor. muito boa. Mas aqui ele sobe, ele olha para toda a Babilônia e ele então diz assim, Daniel capítulo 4, versículo 30. Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Para quem que era a glória da Babilônia? Era para a sua própria glória. Ele não tinha feito tudo aquilo para dar glória a Deus. E agora Deus vai cumprir então o seu juízo. A Bíblia fala que no momento em que ele se engrandece mais essa vez, que ele mostra que a Babilônia era obra dele, para a glória dele, Deus mostra para ele que ele não é ninguém, que quem coloca o rei e tira o rei é Deus. Ele fica, ó, louco. Ele perde o juízo e de repente ele tá no palácio. Eu fico imaginando a cena. Ele começa... Vai, me ajuda aí, rosnando vocês dois. Ele começa... Obrigado, Zé. Obrigado, Bia. Ele começa a agir como um animal. Ele cai de 4, provavelmente começa a levantar a pata. Não era tanto que nem cachorro, era mais um boi, né? Deve ter feito barulho. Começou a querer comer o mato, a sua grama verdinha. E eu imagino que os servos do palácio começaram, que isso que o rei está fazendo? Eles não sabiam da profecia. Daniel sabia da profecia. E eles, o que é isso que o rei está fazendo? E eu imagino o rei arrancando ali a sua roupa e querendo comer grama e rolando na terra. E olha que humilhação. A que ponto esse rei precisou chegar para reconhecer que Deus é Deus, que Deus é o Todo-Poderoso. Ele fica realmente como um animal. Os seus servos se assustam e colocam então o rei para fora. E por 7 anos, olha o estado que o rei Nabucodonosor ficou. Ele cresceu o seu cabelo, cresceu pelos no seu corpo, cresceu garras na sua mão e ele passou a viver como os animais do campo, comendo capim, como se ele fosse um boi, um animal. 7 anos, eu imagino as pessoas, né, aquelas que não gostavam do rei, até zombavam, né? Olha lá, Nabucodonosor, que loucura! Você pode achar essa história, você vai até estudar na escola. Às vezes os professores pulam essa parte, viu? Só para não falar que a Bíblia está verdadeira. Mas você pode pesquisar, tem até o nome dessa doença, tá? Que a pessoa age como se fosse um animal. Eu esqueci o nome agora, tá? Mas você pode procurar lá no Google que você vai achar.
E ele então fica 7 anos vivendo como se fosse um boi, Zé. Ixi, é um Nabucodonosor, mistura de Nabucodonosor com lobisomem. Nossa! É um Nabucodonosor. Não? O Zé é muito criativo. Não, ele ficou. E olha só que interessante. Provavelmente, tá? Quem deve ter governado a Babilônia nessa época foi Daniel, porque Daniel era o segundo homem do rei. Ele era o rei mais importante abaixo do rei, né? Então, provavelmente Daniel segurou ali as coisas na Babilônia, né? Governou a Babilônia e segurou o trono do rei para que não fosse usurpado. Porque a promessa também é que se o rei se arrependesse, ele voltaria para o seu trono. Mas ele teria que voltar diferente, certo? Ele teria que reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso e não ele. Então, Daniel fica ali cuidando de todas as coisas. E eu imagino quantas pessoas zombaram. Que humilhação foi para sua família. Imagina sua esposa, seus filhos, vendo o rei Nabucodonosor andando de 4, comendo capim e vivendo no meio do mato, na chuva, no sol, junto com os animais. Já pensou que tristeza para os seus filhos? Que humilhação. Mas quando deu 7 anos, no segundo em que o juízo voltou na cabeça do rei, na hora que ele, Deus deu o juízo de volta para ele, na hora ele fica de pé, agora como um homem, não mais como um boi, ele fica de pé. E a Bíblia fala que ele olha para o céu e ele reconhece. Olha só o que está escrito então em Daniel 4:34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, tá vendo? Foi ele que escreveu esse capítulo. Levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. E o que ele fez? Agora, o que vocês acham que ele fez? Agora ele deu glória a Deus. Ele reconheceu que Ou Deus será- era mais poderoso. Ou será que ele ia continuar orgulhoso? Não, parou de ser orgulhoso. Tirou o rei da barriga, Finalmente. com certeza. Exatamente, olha só. Eu levantei os olhos do céu, tornei-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera o exército do céu. E aí o versículo continua. Então ele aqui, ao invés dele levantar, olhar para ele e falar: nossa, o que aconteceu comigo? Vou voltar para o palácio, vou fazer isso. Não. Primeira coisa que ele faz, ele olha para o céu. Ele engrandece agora o Deus e ele fala: agora eu te engrandeço, porque o Senhor é que controla o céu. O Senhor é que controla, coloca reis, tira reis. O Senhor é que dá vida para as pessoas. É o Senhor que cuida de todas as coisas. Então eu te bendigo, eu te exalto, ó Altíssimo. E agora então, ele nessa humilhação, ele volta para o palácio todo sujo, todo peludo, com garras na sua mão. Mas ele volta com o coração arrependido, humilhado, porque agora ele entende que ele não é ninguém se não fosse por Deus. E quando ele reconhece tudo isso, os seus servos então cortam suas unhas, cortam seu cabelo, faz a sua barba. Daniel traz de novo, provavelmente foi Daniel, né? Traz novamente a roupa real e coloca no rei. E ele assume de novo o seu trono por mais alguns anos. E aí, então, a gente vai agora lá no começo do capítulo, no capítulo 4, que é o começo da carta. Olha ele escrevendo, ó, presta atenção. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Para quem que ele escreveu esse testemunho, então? Para todos os povos, nações, homens de todas as línguas. Quando o rei Nabucodonosor, então, ele reconhece Deus, ele se humilha, ele se arrepende, ele volta, então, para o seu trono, ele já não volta aquele rei orgulhoso, ele volta agora um rei humilde, que conheceu os poderes do soberano, do nosso Altíssimo Deus,
E ele escreve esse testemunho, contando detalhe por detalhe de como Deus o humilhou, de como ele se tornou como se fosse um boi, de como ele ficou 7 anos ali fora do governo. Ele conta todos esses detalhes para que todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações daquela época pudessem conhecer o Senhor. Então, olha que interessante. Deus usou o seu mensageiro Daniel para falar com o rei Nabucodonosor, mas agora Deus usou o rei Nabucodonosor como seu mensageiro para levar a mensagem de Deus para todas as nações daquela época. Amém? Amém. O que o que Deus não faz na vida de uma pessoa, não é? Amém. Que bênção. Tá. E para que eu pudesse ser salvo, eu já fiz a minha decisão, e para que você seja salvo, você tem que se humilhar. Como assim, tia Érica, se humilhar? É simples, é reconhecer que você é pecador. E nada do que você fizer. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, como Nabucodonosor. Você pode fazer uma estátua de 30 metros de altura e todas as pessoas te adorarem. Nada disso vai te levar para o céu. Só Jesus Cristo, que foi aquele servo humilde, que deixou o seu lar celestial. Ele se humilhou, a Bíblia fala. Ele se humilhou a si mesmo. Ele veio para a terra como forma de homem, um homem simples, um homem pobre, uma criança que nasceu na manjedoura. Ele mostrou a sua humildade, ele deixou o seu lar celestial. E aí que está a grande maravilha do evangelho. Por isso que o evangelho é para todo mundo, é para rico, para pobre, é para qualquer pessoa. Porque você tem que deixar as coisas que você tem na terra. Você tem que esquecer quem você é. Não interessa quem é a sua família, onde você nasceu, que país você nasceu, quanto dinheiro tem na sua conta, se você é rico ou ao contrário. Tem gente que fala, eu sou tão pobre, eu sou tão pecador que eu não posso. Não, o evangelho é para todos. Você tem que esquecer quem você é. E você tem que pensar assim, eu não sou ninguém. Eu sou pecador miserável. Mas Jesus me amou. Derramou o seu sangue por mim. E se você, é simples, ó, você precisa crer e depositar a sua fé, a sua confiança, a sua fé na sua salvação, no que Jesus fez. Não em que você está fazendo ou em que você é, ou no que você é. Mas em que Jesus fez. E a Bíblia fala, né, Zé? Serás salvo. Vamos falar o versículo, nós três? Sim. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É isso. Esse é o evangelho. Isso é se humilhar. Eu não sou ninguém, eu preciso do Salvador. E ser salvo. No dia em que Nabucodonosor reconheceu isso, ele volta então a ser o rei de toda a Babilônia. Só que agora é diferente. E ele, para provar que ele estava diferente, ele escreve um testemunho. Não agora, olha, até a palavra dele mudou, porque antes, né, eu decreto que toda língua, ninguém fale mal do Deus de Daniel. Agora ele escreve já totalmente diferente. Eu escrevo para que vocês saibam, todo o povo, toda a língua. Ó, vamos ler o final para a gente terminar nossa aula, senão daqui a pouco o Zé reclama que eu não paro de falar. Dani, não é, Zé? É. Daniel. Ele nem pega mais. Daniel 4, para a gente terminar então. Daniel 4, 36 e 37. Não, 37. O último versículo de Daniel aqui, 4. Agora, pois, é o final da carta dele para todas. Lembra disso, ó, é uma carta para toda tribo, toda língua, toda nação, todo povo. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu. Amém? Ele não fala mais assim, ó, eu exalto, eu glorifico o Deus de Daniel. Ele toma agora Deus como seu Deus. Eu glorifico, eu exalto o Deus do céu, o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Aqueles que se exaltam serão humilhados. Quem se humilha será exaltado, é o que a Bíblia fala. Amém? Para você ser salvo, você precisa
se arrepender, se humilhar perante o Senhor, pedir a salvação que vem do Senhor Jesus Cristo. Se você já é um salvo, nada de ser orgulhoso, viu? Porque nós não somos nada. Tudo que nós somos e tudo que ainda vamos ser e qualquer coisa que a gente faz para Deus, nós fazemos porque Deus nos capacita, porque Deus nos ajuda. E a gente está aprendendo isso nessa pandemia, né? Que Deus é que governa todas as coisas, sim, conforme a sua vontade, conforme o seu plano. Por isso, se você é um filho de Deus, é um servo, confie nos planos de Deus, coloque sua vida. Nada de orgulho. Para de ser orgulhoso. Para de ficar se achando. Eu sei isso, eu sou aquilo, eu fiz aquilo, eu tirei 10 na prova. Eu. Toda vez que você fala eu, você está tirando Deus do primeiro lugar. Coloque Deus, dê sempre glórias a Deus. Tudo que você fizer, a Bíblia fala. Tudo que você fizer, faça de todo coração, como ao Senhor. e não aos. Homens. Tudo que você fizer e alguém te elogiar, diga assim, foi para a glória de Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. É para isso que eu e você respiramos e vivemos. Para que Deus seja Louvado. Louvado. amém. Para que Deus seja louvado e engrandecido. Essa foi a conversão, então, né, Mariusa, do rei Nabucodonosor. E depois ele mesmo se tornou um mensageiro de Deus. Eu te espero às 6 horas para saber uma nova mensagem que Deus mandou lá na Babilônia, na festa, viu, Bia? Ah, A sim. Bia tá querendo Eu gosto dessa a história. história da festa. Então, hoje, às 6 horas, a gente vai ver mais uma mensagem de Deus para aquele povo da Babilônia. Que Deus abençoe vocês. Eu te vejo mais tarde. Um beijo para todo mundo. Bom domingo, bom almoço aí para todos. Tchau, Zé. Bom domingo para todos. Tchau, Bia. gente. Até a noite. Tchau, Um Bia. beijo pra Até todos. mais. Tchau, tchau.